Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos em mais uma aula de português, certo? E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo da aula passada, que é o predicado verbo nominal e o predicativo do objeto, certo? Então, como proposta, a gente vai fazer uma pequena atividade que está na página 85 e 86 do livro de vocês, certo? Então, vamos lá. Página 85, acompanhe no livro de vocês. Leia um fragmento desta crônica de Valci Carrasco. É proibido achar. Dois colegas de classe se encontraram 30 anos depois. Ambos com vida amorosa péssima, casamento desfeito. Com a sinceridade que só a passagem do tempo permite, ele desabafou. Eu era apaixonado por você naquela época, mas nunca me abri. Achei que você não ia querer nada comigo. Ela suspirou, arrasada. Eu achava você o máximo. Como nunca se aproximou, pensei que não tinha atração por mim. Os dois se encararam arrasados. E se tivessem namorado? Talvez a vida deles fosse diferente. É óbvio, poderiam tentar a partir de agora. Mas o que fazer com os 30 anos passados? A bagagem de cada um. Quando alguém me diz, eu acho que... Respondo, não ache, ninguém perdeu nada. Então a gente viu aqui um trecho do texto de Valci Carrasco, certo? Publicado em 14 de maio de 2010, certo? Então vamos lá as perguntinhas que estão na página 86. Item A. É possível estabelecer uma relação de coerência entre o trecho lido e o título da crônica? Então vamos lá. Como é o título da crônica? Vamos ler. É proibido achar. Certo? E no final do texto, ele escreve como, né? Eu acho que, respondo, não ache nada, não ache, ninguém perdeu nada. Então, é possível, né, a gente ver aqui, estabelecer essa relação de coerência, certo? Porque o título está falando que é proibido achar, né? Mas achar o quê? Certo? E ele termina explicando o que é esse achar, mas dando a entender o que é esse achar, certo? Não é de achar, de procurar alguma coisa. Ele tá falando no sentido de achar, de você imaginar, certo? Alguma coisa, certo? Então, no item B, considerando o título e o fragmento lido, o que podemos inferir sobre o restante do conteúdo da crônica? Certo? Então, inferir é o que a gente pode deduzir, o que a gente pode concluir, certo? Então, o que considerando o título, né, é proibido achar, e esse fragmentozinho do texto que a gente acabou de ler, o que a gente pode concluir, o que a gente pode deduzir sobre o restante do conteúdo da crônica? O que vocês acham que dá pra gente concluir a partir disso? Vocês imaginam que o quê? Eles só terminaram de conversar e foram embora? Vocês acham que tentaram alguma coisa? Certo? O que dá pra entender aqui? Porque assim, o casal quando se encontrou, né? Quando eu digo casal, o homem e a mulher, eles se encontraram aqui. E quando eles se reencontraram, né? E fizeram essa declaração pro outro, ficou meio que subentendido, né? Tipo, o que a gente vai fazer? Ou, e se fosse diferente? Se fosse... O que dá a entender é que quando a gente fala, eu acho que seria diferente, eu acho, tipo, a gente não tem que achar nada. Entendeu? É isso que ele quer dizer. Que a gente não tem que deduzir, a gente não tem que concluir nada sobre ninguém ou sobre uma situação. Certo? Então, no item C, na frase eu era apaixonado por você naquela época, qual é o sujeito e qual característica é atribuída a ele? Na oração aqui, eu era apaixonado por você naquela época, quem é o sujeito? O eu. E qual é a característica que está atribuída a esse sujeito?
Qual é a palavra aqui que está aqui sendo usada para caracterizar, para dar um adjetivo, né? No caso, que está caracterizando aqui o meu sujeito? O quê? Apaixonado. Tô falando que o meu eu, né, tá no estado de apaixonado, de paixão. Então, o sujeito é o eu e a característica que é atribuída a ele é, no caso, o apaixonado, certo? No item D, qual verbo liga a característica ao sujeito? Classifique o predicado da oração. Aponte seu núcleo e a classe gramatical a qual ele pertence. Então, vamos aqui. Qual é o verbo que está ligando o eu ao apaixonado? O verbo era, certo? É o verbo era aqui. Agora, classifique o predicado da oração. Esse predicado aqui é um predicado nominal ou é um predicado verbal? Hein? É um predicado verbal, certo? Porque ele tá falando sobre um verbo de ação, então uma locução adverbial. Uma locução verbal, perdão, certo? Então, a gente tem um sujeito e tem um predicado. O sujeito aqui, o eu, e o predicado da oração aqui, certo? Era apaixonado por você naquela época, certo? E o núcleo, no caso, era aqui o verbo, né? O que tá ligando a característica ao sujeito, certo? Só que a gente tem completado, né? Eu era apaixonado por você, mas ele completou essa oração, né, com o quê? Com naquela época. Então, a gente tem um exemplo de predicado o quê? De predicado verbo nominal, porque a gente tem o verbo aqui, né, de era apaixonado, eu era apaixonado por você. E eu completei com o naquela época, certo? Então, nós temos aqui, no caso, dois núcleos. O era apaixonado por você e o naquela época, certo? Item E. Em dois colegas de classe se encontraram 30 anos depois. O verbo é de ação ou de ligação? O predicado é o mesmo que você apontou no item anterior? E qual é o núcleo? Então, vamos lá, respondendo. O verbo aqui, ó, eles se encontraram. O encontraram, ele tá como verbo de ação ou como verbo de ligação? Aqui ele tá como verbo de ação, certo? Essas duas pessoas agiram, né? Fizeram uma ação, no caso, se encontraram. Então, verbo de ação. O predicado é o mesmo que você apontou no item anterior? Sim, porque a gente viu aqui, né, que tem o predicado verbo nominal, né, porque tem tanto verbo, né, quanto um nome, né, que no caso é o substantivo, é o adjetivo, um pronome, certo? E no caso aqui, qual é o núcleo? No caso, o encontraram, né, de se encontraram, é o que a gente vai chamar do nosso núcleo verbal, né? E depois, né, de se encontraram 30 anos depois, o nosso núcleo nominal, certo? E item F. Encontre no trecho duas orações, uma cujo núcleo seja nominal e outra cujo núcleo seja o núcleo indique uma ação, certo? Aponte-os. Então, vamos aqui, ó. Vamos procurar no texto nessas duas orações que ele está pedindo, né? Uma, no caso, como ele pediu aqui, cujo núcleo seja nominal e outra cujo núcleo seja, né, ou que o núcleo indique uma ação, certo? Vamos procurar aqui uma cujo núcleo seja nominal. Onde é que a gente pode identificar isso? Aqui, ó. Ela suspirou arrasada. O arrasada aqui, certo? No caso, eu tô dando um adjetivo a ela, então é o nosso núcleo, certo? Nosso núcleo aqui nominal. E o outro cujo núcleo indique uma ação. Como é que a gente pode escolher aqui uma? E os dois se encararam arrasados, certo? Ó, o encararam aqui tá indicando uma ação, certo? Então,
Pessoal, lembrando de revisar o nosso conteúdo, certo? Não se preocupem se vocês ainda estão achando alguma dificuldade, não estão compreendendo bem. Lembrando que a gente está só começando sobre o assunto, certo? A gente vai ter algumas outras aulas sobre esse conteúdo. A gente ainda vai parar com calma para ler cada tópico, certo? Cada regrinha, para que a gente entenda tudo direitinho. Então não se apressem, não se afobem, como eu expliquei para vocês. É um conteúdo que vai exigir muita atenção e muito estudo da gente, certo? Então, sobre essas questõezinhas aqui que a gente fez, lembrando que vocês vão fazer somente resposta no caderno, certo? E vão me enviar lá no Google Classroom, certo? Naquela partezinha de envios de atividades do livro. Então, lembrando, qualquer dúvida, me mandem uma mensagem por lá que eu estarei respondendo a mensagem de vocês, certo? E esperem as nossas próximas aulas para a gente estudar mais sobre esse assunto, beleza? Obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem, fiquem bem.